Vitor Gyökeres agora chegou ao Arsenal, apresentado, vestiu a camisa 14, assinou por 5 anos e agora é o momento do Arsenal trabalhar, porque, pessoal, o vídeo que eu trago aqui hoje é para a gente resenhar bastante a respeito do alto investimento que o Arsenal vem fazendo nesta temporada para conseguir acabar com o jejum de 5 anos sem levantar uma taça sequer na temporada europeia. Precisa ser para ontem este momento de ser campeão de alguma coisa. Deveria ter sido até antes, teve time para isso, mas teve lesões, teve falta de encaixe, falta de profundidade no elenco e agora não há o que reclamar, pessoal. Não tem nem sequer argumentos agora para o Arteta falar que ele não tem um elenco capacitado e fortificado para conseguir bons resultados. Vamos nessa, 223 milhões de euros aproximadamente é o investimento do Arsenal nessa janela. Vou falar para vocês os reforços. Zubimendi, 70 milhões de euros. Vitor Gyökeres, 65 milhões de euros. Noni Madueke, 56 milhões de euros. Christian Norgar, 11 milhões de euros. Christian Mosquera, 15 milhões de euros. E o Kepa por 5 milhões de euros. O goleiro reserva, o backup do goleiro Raya, titular absoluto dessa equipe. O Arsenal daqui para frente, pessoal, mais do que nunca, agora tem a faca e o queijo na mão para ser um time com responsabilidade e poder fazer uma temporada à altura da história do Arsenal. O Arsenal que não vence a Premier League há mais de 20 anos, o último título em 2004, o título invicto daquele grande time que é lembrado até hoje e que será lembrado por muitos e muitos anos porque foi uma grande conquista e a última vez que um time foi campeão invicto da Premier League. E um ponto importante, pessoal, o Arteta chegou lá atrás, reestruturou o time, o Arsenal precisava fazer realmente uma remodelação do elenco, isso foi feito de forma gradual, de ano após ano. O Arsenal conseguiu trazer bons nomes, chegou a bater na trave 3 vezes, né? 3 vice-campeonatos de Premier League, nas Copas não acabou prosperando e é um Arsenal que precisa mais do que nunca agora mostrar que esse alto investimento de todos esses jogadores que eu mencionei, pelos valores gastos, não tem outro motivo que não seja ganhar títulos. Precisa ganhar títulos nessa nova temporada e a palavra de ordem é sem desculpas, porque agora precisa ganhar. E é claro que isso também é muito refletido na chegada do André Berta, diretor esportivo do Arsenal, que começou o trabalho na reta final da temporada passada, depois de muitos anos trabalhando ao lado do Simeone no Atlético de Madrid, fez um grande time por lá e agora o grande papel do Arsenal é investir pesado, que é o que está sendo feito, e buscar os títulos que precisa. Ter um 9 com a capacidade do Gyökeres, como eu disse, o Gyökeres, ele é um jogador que volta à Premier League depois de muito tempo. A última vez que ele esteve na Premier League foi na temporada 2020-2021 com o Brighton e não jogou praticamente, foram 3 jogos e um golzinho na Premier League. E aí ele teve o destaque no Coventry City, né? Marcando muitos gols na segunda divisão, principalmente na temporada 22-23, onde ele participou de 49 partidas, 21 gols e 12 assistências, e aí no Sporting se tornou um jogador que elevou ele para a seleção da Suécia, colocou ele no mapa do futebol europeu e hoje um dos atacantes mais mortais do futebol. Lembrando que no Sporting ele foi muito bem, principalmente falando no campeonato local. 33 jogos e 29 gols na temporada 23-24, na temporada 24-25, 33 partidas e 39 gols, além de 7 assistências. O Gyökeres pode não ter os números do Sport, é uma liga mais inferior, a gente entende, ele está agora na Premier League novamente, muito mais maduro para ser agora o grande cara da finalização, o grande fazedor de gols dessa equipe. A missão do Gyökeres é melhorar o aproveitamento do Arsenal no ataque. Essa é, é a grande verdade e o principal ponto, né? O Arsenal foi atrás de um cara
numa negociação cansativa, e que o Sporting também pediu muita grana, mas dentro do direito do Sporting, e foi uma novela até exaustiva de mais de um mês aí de negociações, e era o jogador que, pelo que falou desde que chegou, sempre o foco dele foi jogar no Arsenal, e ainda recebeu a 14 do Thierry Henry. Vai jogar sob pressão por ser um cara que vai vestir a 14 do Henry? Com certeza. O Henry talvez foi o último grande atacante que o Arsenal teve. Claro que a gente pode falar de alguns outros nomes ao longo da história que foram importantes também, mas não chega aos pés de Thierry Henry. Me desculpe. Agora o foco do Gyökeres é o peso do Henry e também, quem sabe, essa camisa não traz um pouco de sorte para o Arsenal e também para o Gyökeres ter faro de gol nessa temporada, que é uma temporada muito difícil, onde o Arsenal vai ter muitas competições pela frente, vai ter Campeonato Inglês, as Copas Nacionais e a Liga dos Campeões. E olha, o Gyökeres é o cara que vai ter a responsabilidade de resolver esses problemas de falta de gol. E olha, na temporada passada o Arsenal empatou 14 partidas, né, pessoal? É um time que um dos mais que empataram na temporada passada, né? Foi, junto com o Everton. O Everton acho que empatou um pouquinho mais que o Arsenal, acho que foram 16 empates do Everton na temporada passada. Mas o time como o Arsenal não pode empatar 14 partidas. Quando você empata 14 partidas no campeonato de 38 rodadas, você não tem condições nenhuma de brigar pelo título. Lembrando que o Liverpool se reforçando, ainda está em busca de mais contratações. O City também vem reforçado. O Chelsea, com o título mundial e com os reforços que estão contratando, também é uma grande presença, uma grande promessa de brigar também lá no topo. Então, vai ser bem complicada a tarefa do Arsenal, mas agora tem jogadores para dividir responsabilidades com aqueles que estão lá, né? Então o Zubimendi chega para ajudar esse meio de campo, o Gyökeres titular absoluto para resolver o problema da falta de gols. O Arteta vai ter uma profundidade de elenco que, antes pode até ser questionado que não tinha, mas ao mesmo tempo, mais do que nunca, é o elenco do Arsenal com muito mais opções, com um leque muito mais amplo para o Arteta fazer os encaixes necessários. E a chegada do Gyökeres, ela é muito influente para o sucesso do Arsenal. É o cara que vai ser cobrado para fazer gols, não sei se ele vai ser cobrado para ser uma máquina goleadora nos tempos de esporte, porque, como dadas as devidas proporções, com todo respeito ao campeonato português, ele é inferiormente menos técnico que a Premier League, né? Tem essa inferioridade técnica, mas ele tem totais condições de justificar o alto valor investido nele para ser um jogador importante para o Arsenal. Tem 27 anos de idade, né? Um jogador que já não é tão jovem assim para o mercado, para jogar num grande centro, ainda mais um grande clube como o Arsenal, mas fez isso pelo grande trabalho que ele fez no esporte nos últimos 2 anos e que com certeza, pessoal, vai ser muito importante. E é claro que o Arsenal logo de cara tem o Manchester United pela frente. Já é um início de temporada bastante complicado. O Arsenal tem muitos jogos difíceis já no começo da Premier League e tem que começar ligado, focado, porque realmente é muito importante iniciar bem o campeonato, onde o Liverpool na temporada passada nadou de braçadas, porque nem City se encontrou, o Arsenal se perdeu nos empates e não houve briga nenhuma pelo título na temporada passada. Agora, o grande foco é fazer com que esse Arsenal, com todo esse investimento, talvez um dos maiores investimentos, com jogadores bem assertivos, faça com que a equipe seja cada vez mais forte e que consiga, né, buscar aí os resultados importantes ao longo da temporada. Claro, pessoal, que a gente está ainda numa fase de reta final de pré-temporada. A temporada da Premier League começa no próximo dia 10 com a Community Shield, né, com a Supercopa entre Crystal Palace e Liverpool, e depois nós temos no final de semana seguinte começando a Premier League a todo vapor. E é claro que a gente vai agora já aquecer os motores para a disputa
da próxima temporada. Então você vai ver por aqui vídeos das equipes, análise. É claro que o mercado ainda tem muita coisa para rolar, né? Termina no dia 31 de agosto a janela de transferências na Inglaterra. Até o momento, para o Arsenal, não há nenhuma contratação em curso ou buscando ali alguma coisa, a não ser o campo da especulação. Então, Rodrigo, para mim, isso não é nada oficial, não tem nada em curso realmente, falando de uma maneira bem aberta para vocês, né? Não tem nenhuma situação rolando nesse momento de Rodrigo sair do Real Madrid para jogar no Arsenal, não tem, tá? Mas é tudo especulações que vão acontecendo por aí. Se vai rolar ou não, é outros 500. Mas o Arsenal está muito bem estruturado para conseguir sair desta fila tão incômoda de títulos na Premier League e também esses 5 anos sem levantar uma taça e que poderia ter levantado essa taça, seja uma taça de Copa, poderia ter conseguido isso nesse intervalo de tempo, mas acabou não conseguindo. Agora é uma situação bastante importante e eu vejo o Arsenal entrando sob uma pressão, sim, para ser campeão de torneios importantes e precisa ter essa pressão. E eu acho que ela é natural pelo fato de que o Arsenal está investindo pesado em jogadores e realmente precisa mostrar a sua cara e mostrar mesmo que tem um elenco capacitado para conseguir conquistar títulos nesta próxima temporada. Traz um jogador que teoricamente resolve o problema da falta de gols, mas precisa mostrar em campo isso. O mesmo vale para o Madueke, o mesmo vale para o Zubimendi, o mesmo vale para o Mosquera, para outros jogadores que chegaram também. O Mosquera e o Norgard talvez sejam jogadores mais de complemento do elenco, né? Mas Gyökeres, Madueke e também o Zubimendi são peças fundamentais que vão jogar muito, vão ter mais espaço que esses jogadores mencionados anteriormente, o Mosquera e também o Norgard, mas serão importantes para um respiro, para uma rotação do elenco ao longo das partidas, mas é necessário sim. A palavra de ordem é voltar a vencer título. E agora, com esse investimento pesado, mais do que nunca, precisa levantar taças, pessoal. É isso. Seguimos aqui de olho nas equipes da Premier League nessa reta final de pré-temporada. Então, fique ligado que ao longo aí dos próximos dias a gente vai falar um pouquinho das equipes aí, como elas chegam para a temporada. Lembrando que o mercado segue aí a todo vapor com muita coisa acontecendo, beleza? Volto em breve. Ótima semana para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!